Mas estenda as mãos para a missionária, por favor. Diga assim comigo: Senhor Deus, abençoe a missionária Isabel. Abençoe a vida dela. E use ela para nos abençoar também, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Eu creio firmemente. Ainda vou ver o Sérgio pregando para a honra e glória de Deus. Eu oro, profetizo e eu creio em nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus por mais uma vez nós estarmos reunidos para louvar e adorar o nome dEle, para ouvir em nome de Jesus o que Ele tem a dizer a cada coração nessa noite. Amém? Gostaria de compartilhar a palavra que se encontra em João 2, a partir do versículo 1. João 2, a partir do versículo 1. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e ali manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, e ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Eu te convido a colocar de pé nesse momento. Vamos orar a Deus por essa palavra, pedir ao Senhor Deus que Ele ministre a nossos corações, porque de mim mesmo nada pode sair senão guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a sua palavra, Pai, e em tuas mãos eu coloco, Senhor, agora a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Peço, Senhor Jesus, a sabedoria do alto do céu. Peço, Senhor Jesus, direcionamento, Pai, em nome de Jesus, e repreendo desse lugar todo levante das trevas contra essa palavra, contra essa ministração. Peço, Senhor, meu Deus, ministra a cada coração de acordo, meu Pai, com tua vontade. Que seja feito tudo, Pai, para a honra e glória do seu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Querida, essa passagem conta-se de um casamento em Caná de Galileia, né? E ali estava presente, né, a mãe de Jesus, seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus vem a perceber. E ela vai e fala com Jesus: Acabou o vinho. Acabou o vinho. Ali ela não pediu para ele fazer o milagre. Ali ela não exigiu nada. Ela disse: acabou o vinho. Ela apresentou uma necessidade. Ela apresentou algo que estava acontecendo, que no caso, naquele tempo, seria uma desonra para o anfitrião, para o dono da festa, se faltasse um vinho, porque uma festa naquele tempo de casamento, ela durava vários dias, não era só um. E ela vai e ela fala: acabou o vinho. E Jesus fala: mulher, que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Mas a mãe vai
e diz aos serventes: fazei tudo o que ele mandar. E ali estavam ali as 6 talhas, e essas 6 talhas elas estavam vazias, o que me chamou a atenção, porque elas tinham que estar ali por algum motivo, mas aqui fala que ela era usada para a purificação dos judeus. Se era costume de quando a gente chegasse na casa, eles chegassem, se lavasse para entrar, para comer, eu consigo acreditar que ali poderia eles ter se lavado. Tinha convidados, não tinha? Eles teriam se lavado, por isso elas estavam vazias. Mas então ali Jesus ordena para que aquele servente enche aquelas talhas. E é sobre essas talhas que hoje eu gostaria de falar com a igreja, porque aquelas talhas fala aqui que elas eram de ferro, elas eram as talhas fortes, uns jarros, como você preferir chamar, um jarro, um pote, eles eram de ferro, forte por fora. Mas ela estava ali, precisava ser preenchida para o milagre acontecer. Jesus simplesmente poderia fazer um milagre sem mandar alguém, sem pedir para alguém encher aquelas talhas. Podia, né? Mas Deus quis nos deixar um ensinamento, que às vezes para um milagre acontecer na nossa vida, precisa ter algo que precisa ser cheio. Muitos de nós às vezes somos igual aquelas talhas, ou estamos forte aqui por fora, mas aqui por dentro tem algo que precisa ser preenchido para o milagre acontecer. Então nessa noite vamos falar um pouco de algo que precisa ser cheio, de talhas nas nossas vidas que precisa ser cheio para o milagre acontecer. E a primeira talha que eu coloquei aqui para ser preenchida é o arrependimento. É uma talha, é um vaso, é um lugar no nosso coração que precisa ser preenchido para o milagre acontecer na nossa vida. Eu gostaria de falar o tema da pregação, eu esqueci de falar, mas é enchendo-se para viver milagres. De que eu preciso me encher para o milagre chegar na minha vida? De que eu preciso me encher para minha casa ter milagre? Do que nós precisamos nos encher para que haja milagre naquela área que nós estamos precisando. E a primeira talha que eu gostaria de apresentar, que ela necessita ser cheia do arrependimento. Por que o arrependimento? O arrependimento, segundo a Bíblia, é mudança de vida. Ele muda a mente, ele muda a direção e nos leva a abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Muitas vezes nós vivemos com o coração ferido, magoado. Muitas vezes nós cometemos erros. Muitas vezes nós falamos algo que magoa. E cadê o arrependimento? Ou às vezes nós ferimos o coração de Deus. E cadê o arrependimento? Mas o arrependimento, ele pode mudar a direção das nossas vidas. Eu gostaria de falar da passagem de Jonas. Jonas, no capítulo 1, Jesus vem e dá uma ordem para ele que fosse a Nínive e pregasse aos ninivitas, para que eles orassem e jejuassem, que ele ia destruir aquela cidade. Mas os ninivitas, eles eram pessoas perigosas, Jonas teve medo. E Jonas, ao invés de cumprir aquilo que Deus tinha falado a ele pega um navio que estava indo para Tarsis e vai. E naquela viagem dele começa a ter a tempestade, a tribulação naquela viagem. E Jonas, ele estava dormindo em um lugar naquele barco. E aqueles homens começam a questionar entre eles o que estava acontecendo, o porquê daquela história. Porque quem estava em pecado? E tiraram sorte entre eles
Eu estou resumindo a história. E apontou-se para Jonas. E então Jonas diz: não é eu sou culpado. Eu estou causando por minha causa está acontecendo tudo isso. Eu creio, não está falando aqui na palavra, não está escrito aqui, mas eu creio que quando Jonas, ele fala assim: olha, é por minha causa que tudo isso está acontecendo. Eu estou em desobediência e por causa disso está acontecendo. Ali já houve um arrependimento. E ele pede para ser lançado na água. Eu acredito no arrependimento por causa disso, porque quando ele é lançado na água, Deus manda o grande peixe, que eu não sei dizer que peixe que era. E dentro do peixe, lá já no capítulo 2, Jonas ora. Já dentro do peixe, ele fala com Deus. E Deus ouve a oração. Já no capítulo 10, Deus fala aquele peixe, e aquele peixe expele Jonas. E Jonas volta lá em Nínive, prega, e aquele povo jejua, ora, aquele povo se arrepende, e a cidade não foi destruída. Deus não destruiu a cidade. Por quê? Por causa do arrependimento. Por causa do arrependimento de Jonas, ele voltou e pregou e salvou aquela cidade. Por causa do arrependimento da cidade não houve destruição. E talvez para algo não ser destruído das nossas vidas, para não quebrar algo que pode ser mantido, nós precisamos de nos arrepender. Na palavra de Deus, 2 Coríntios 7, do 9 e 10, digo: agora folgo, não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para o arrependimento. No 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo causa morte. Quando vem o arrependimento que é de Deus, ele causa salvação, como foi feita aquela cidade a mudar da direção. Mas quando o arrependimento é do mundo, ele causa morte. Porque não tem arrependimento. Porque o arrependimento para o mundo é aquele que eu digo: eu estou arrependimento, mas é daqui para fora. O arrependimento de Deus, ele tem que partir aqui de dentro. Ele tem que doer, ele tem que nos entristecer. Quando diz a palavra aqui contristado, está dizendo de tristeza, triste. Ele tem que deixar triste. Querido, o arrependimento, ele tem que vir de forma que dói. É muito fácil aqui falar assim: eu estou arrependida disso, ou Senhor, eu estou arrependido, mas será que vem aqui de dentro? Essa talha do arrependimento, ela fecha porta se ela estiver vazia, porque sem arrependimento não tem santidade, e sem santidade não tem salvação. Olha, eu vou contar aqui um arrependimento, envolve o presbítero ali. No dia 22 desse mês, o presbítero ele estava numa viagem, e eu cheguei do serviço na hora do almoço. Eu vi uma mensagem dele, ele pedia para que eu levasse uma mensagem de Deus lá no Bola com Cristo. E eu tinha aula, eu tinha uma prova para fazer naquele dia, e ele tinha que ser entregue naquele dia, eu e Marciene, e eu disse para ele que eu não ia poder ir. Eu disse que eu não ia poder ir porque eu tinha que fazer aquela prova, eu tinha que entregar. Mas na hora realmente eu não pensei que eu poderia ter ido lá, levar a palavra e voltar e feito a prova. Eu não fui. O que aconteceu? Chegou na hora de fazer a prova. Ai, Jesus, misericórdia. O meu celular não abria o portal. O meu computador se desconfigurou, sabe Deus por quê? Tá eu lá, sai capeta, sai a Marciane lá repreendendo, e nada dava certo, gente. E eu mandei buscar o tablet da Ana, não funcionou também, mas o negócio lá, o computador da Marciane estava funcionando, porque o meu não, era mesmo internet. E eu fiquei muito nervosa, tremada. Eu, tia, calma, tia. E eu falei assim, e aí eu comecei
puxar, porque sempre que acontecem essas coisas, eu começo a puxar a fita. Daí eu falei, Senhor Marcinhos, você sabe por que isso está acontecendo? É porque foi falado para mim lá levar a palavra e eu não fui por causa dessa prova. E Deus está permitindo isso agora acontecer na minha vida. Querido, mas que me bateu uma coisa ruim aqui. E eu pedi perdão a Deus. E a prova foi feita, mas ela, no computador dela, porque o meu não veio, mas eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus. E só depois que eu falei o porquê, ela conseguiu abrir no computador dela a minha prova, o meu portal, porque no meu não abriu. Querida, a gente tem que se arrepender para o milagre acontecer, porque muitas vezes nós andamos, nós erramos e achamos que estamos certos. Há uns 3 anos atrás, eu e Jamara e Tainá, eu já contei isso na igreja, a gente tinha um projeto a entregar. E eu, naquela correria, nós deixamos para a última hora, que deu, vamos contratar alguém para fazer o projeto para nós. E eu orava de madrugada, eu orava. Aí comecei a orar, e eu vi que a minha voz ficava aqui, a minha voz não ia, parece que a minha voz estava ecoando para mim mesmo. E eu comecei a falar, mas o que está acontecendo? A Maria do Carmo chegou em casa e eu falei, Maria, eu não sei o que está acontecendo não, porque eu estou orando e a oração não está sendo respondida, eu não estou sentindo, a oração está subindo até o teto e está vindo. Aí na outra madrugada eu fui de novo, daí eu não aguentei não, daí eu falei, Senhor, eu não aceito mais isso não, porque a minha oração não está sendo ouvida, porque eu não estou sentindo que a minha oração está fluindo. Eu quero que o Senhor me mostre, se eu tiver feito alguma coisa errada, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu não aceito isso para a minha vida. Querido, eu orava e oro das 4 às 5 da manhã, a maior parte das vezes. Então deu 5 horas, eu voltei para minha cama, exatamente 5 e 5 minutos, o telefone toca. Aí Jamara disse assim para mim, mãe, 5 horas da manhã, eu não sei porquê, Deus. A pessoa que ia fazer o trabalho lá não vai fazer mais não. Aí eu, não vai não, mas eu já sabia, né, o que era. Aí eu já me toquei. Ela disse assim, ué mãe, mas a senhora não vai ficar brava não, porque eu sou meio nervosinha? Aí eu falei, eu não, porque eu sei que foi Deus. E eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus. Querido, eu pedi perdão a Deus, eu voltei a orar, a oração fluiu. E aquilo que parecia não abrir na minha mente para fazer aquele projeto, clareou. Fizemos o projeto e fomos aprovados para a honra e glória de Deus. Mas, querido, tem que haver arrependimento, tem que pedir perdão, porque nós somos falhos. Eu, dessa idade aqui, eu erro muito. E às vezes a gente precisa chegar diante de Deus e se arrepender dos nossos erros. Segunda Crônica 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O arrependimento consiste em deixar as práticas erradas e viver em santidade. Sem arrependimento não há como viver em Deus, mas quando nós arrependemos com sinceridade, Deus transforma a vida e conduz a santificação, amém? O arrependimento nos leva ao perdão e nos livra da condenação. Romanos 8,1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Querido, nenhuma condenação há quando nós arrependemos, porque Deus, Ele perdoa todas as coisas. Quando nós se arrependemos, nos dobramos diante do Senhor, aquela condenação, aquele pecado, ele é quebrado. Quando nós nos arrependemos daquilo que nós falamos ou fizemos, Deus abre as portas, a santificação, a transformação, como eu disse aqui no começo, é mudada a mente, é mudada a direção, é mudada a rota
cheia do arrependimento. A segunda talha que eu gostaria de falar que ela deve ser cheia na nossa vida para acontecer um milagre é a da obediência. Obedecer abre o caminho para o agir de Deus, mas a desobediência fecha a porta para os milagres. A desobediência, ela fecha a porta. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos sendo umas rebeldes. E diz aqui na palavra de Deus em 1 Samuel 15, 23, se eu não marquei errado, está meio rabiscado, diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar com iniquidade e idolatria. Rebelião aqui está dizendo é desobediência. Quando a gente se torna rebelde diante de Deus, é quando nós fazemos às vezes igual Jonas, somos desobedientes e acaba fazendo aquilo que não é para fazer e acaba dando errado as coisas nas nossas vidas. A nossa desobediência pode nos levar a caminhos que não são caminhos retos a Deus. A nossa desobediência, ela nos torna pessoas incapazes de conseguir um milagre. Na palavra de Deus diz, em nós, Efésios 2:2 diz: em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em nós, os filhos da desobediência. Quando nós estávamos no mundo, nós já sabíamos, lá atrás a gente já sabia que era errado isso, era errado aquilo, mas a gente fazia. E a gente acabou se tornando filho da desobediência quando nós estávamos lá, mas agora nós não somos mais, porque nós andamos em obediência a Cristo, porque nós praticávamos coisas que desagradavam a Deus. Nós bebíamos, eu digo nós, eu e minha família, tá? Porque de repente vai falar, eu nunca bebi. Nós fazíamos coisas, querido, quantas vezes eu fui parar, eu e meu marido, fomos parar no terreiro espírita. Nós ia lá atrás de quê? De milagre. Tem milagre no terreiro espírita? Nós ia lá buscar uma bênção que não existia. E voltava de lá cada vez pior. O meu pai, ele começou a seguir esse negócio e tal, e nós também, eu e meu esposo ia. Eu gostava, meu marido não gostava não, mas ele me levava. Aí o meu pai começou a se encher de feridas. O meu pai começou a ficar doente e a mãe não ia. A mãe era muito católica, mas não ia. E aquilo só foi acabando com a nossa vida, a nossa casa. A gente tinha terra, a gente era uma família unida na fundiária que a gente morava. Foi saindo um, foi criando contenda com o outro, foi desavendo. Meu pai desanimou de igreja por causa disso, caiu na bebedice, nós caímos na bebedice e o demônio continuou usando a tola aqui. E olha onde eu vim parar. Querida, a desobediência faz a gente fazer coisas que é desagradável a Deus, a gente achando que está certo e a gente está em rebelião. E nesses lugares é rebelião contra Deus. Fazer o que Deus não aprova é rebelião contra Deus. Mas nós precisamos andar em obediência, encher uma palha de obediência. Para falar de quem é alguém que é obediente, eu gostaria de falar do azeite da viúva que se encontra em Reis 4. Essa viúva, ela era esposa de um antigo servo de Eliseu. Só que esse homem morreu, ele deixou ela endividada e os filhos. Mas os credores queriam levar os filhos dela para ser escrava. Então ela busca ajuda de Eliseu. E quando Eliseu chega na casa dela, ele pergunta assim: o que a senhora tem aí? Ela diz assim: eu não tenho nada mais a não ser um jarro de azeite. E ele diz para ela assim: vá nas suas vizinhanças, eu estou resumindo a palavra, tá? E pede vasilhas emprestadas. E ela vai. Ela não questionou, não. Ela não questionou. Ela foi, arrumou vasilha.
depois que ela tinha arrumado essas vasilhas, ele falou: agora você entra, tu e teus filhos, e fecha a porta. E ela fez. E ele mandou que ela começasse a encher as vasilhas. E diz que até a última vasilha foi cheia, transbordante, aquele azeite ele jorrou, ela pagou as contas e ela sobrou para ela viver bem com elas e os filhos. E o que me chamou a atenção foi a obediência dela. Senhora, a senhora vai lá e pega a vasilha emprestada. Ela foi. Senhora, a senhora entra aí dentro dessa casa e fecha a porta. Ela fechou. Querido, para ter um milagre na nossa vida, nós temos que ter obediência. Aquela mulher, ela estava endividada, ela estava viúva, ela estava a ponto de perder os filhos para os credores. E ela não questionou aquele homem. Ela pediu ajuda, mas ele não chegou com nada na mão, mas ele chegou cheio do Espírito Santo de Deus. E tem hora que o Espírito Santo nos dá comando e nós não obedecemos. Tem hora que o Espírito Santo fala em nosso coração: ó, vai por ali e faz assim. Mas a gente tem a tendência de desviar dali. Mas nós temos que ser como essa mulher, a ser obediente diante de Deus, a ser obediente. Lá na palavra de Deus, em Josué 1:8, está escrito: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Querido, quer viver em obediência, quer ser obediência a Deus? Guarda o que está escrito nessa palavra. Quando a palavra aqui diz o que está escrito nesse livro, está falando da palavra do Senhor. Eu não sei como viver em obediência, busca na palavra do Senhor. Eu quero ter certeza se eu estou em obediência, busca na palavra do Senhor. Podemos obedecer quando fazemos de acordo com a justiça de Deus, obedecendo a Deus quando andando em seus mandamentos. E os mandamentos, dois mandamentos que o Senhor nos ordena é esse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus pensamentos. E o segundo semelhante a este: amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos parecem que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas quando eu amo meu irmão, eu não faço nada para ferir, eu não traio ele, eu trato bem ele, eu estou em obediência com Deus, porque é isso que ele está falando: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu decido mentir, eu estou traindo meu irmão e traindo meu Deus. E quando eu coloco o meu Deus em segundo plano, eu estou contra meu Deus, porque o meu Deus ele tem que estar em primeiro plano. Amar o teu Deus, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os seus pensamentos. Quando eu obedeço esses dois mandamentos aqui, eu estou em obediência com o Senhor Deus. E essa obediência é uma palha que ela precisa ser preenchida na nossa vida, porque muitas vezes nós decidimos andar em desobediência. Eu tenho um filho lá em casa. O meu filho, ele foi batizado, ele veio com 11 anos. No dia que eu fui batizado, no dia do aniversário dele, que ele fez 11 anos, ele foi batizado. Eu era um menino que, nossa, até 17 anos eu arrastei ele para a igreja. Parecia que era uma bênção. O primeiro que foi para a igreja da minha casa foi ele, porque ele entendia que a gente precisava. Ele disse para minha cunhada assim, a minha cunhada já é falecida: eu vou, tia Nena, e eu vou buscar um milagre, eu vou buscar a cura para minha mãe. Ele pequenininho. E ele decidiu andar em desobediência. Eu conversei com ele, ele simplesmente falou: mãe, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Porque às vezes a decisão de andar na desobediência é nossa. Porque a palavra de Deus, ela ensina os passos a ser cumprido. Mas às vezes nós decidimos andar em desobediência porque nosso vaso está vazio. Mas nessa noite eu te convido a encher-se de obediência para estar na presença do Senhor. Amém? E a terceira palha é a fé e a esperança. Na
quinta-feira eu falei muito de fé e eu não vou falar muito. Mas fé e esperança é crer que o milagre acontece. E confiar e não desistir. Ter fé com esperança. Em Marcos 5:21, vem Deus e Jesus, na verdade, ele chega em um lugar e vem um homem, um magistrado, ele era bem forte. Ele chega aos pés de Jesus e se lança aos pés de Jesus e diz: a minha filha está morrendo. Peço que vá impondo as suas mãos sobre ela para que ela viva. E nesse intervém que esse homem vem, aí acontece o fato da mulher do fluxo de sangue. Eu não vou entrar no detalhe da mulher do fluxo de sangue, mas passou-se algum tempo ali, porque tocou em Jesus até achar quem tocou e tal. Então, quando Jesus sai para ir à casa de Jairo, alguém fala assim: olha, não precisa não importunas mais o mestre, porque a filha dele já morreu. A sua filha já morreu. Você já imaginou alguém chegando em você e dizendo assim: a sua filha já morreu? Você já imaginou alguém chegando em você e dizendo assim: ó, não dá mais certo não? Naquela hora o coração dele deve ter dado um chacoalhão. Mas aí no versículo 36, Jesus olha para ele e diz assim: ó, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Querido, com essa palavra eu posso deduzir que a fé, a esperança que eu tenho, que você tem em Jesus, ela flui quando alguém chega em você e diz assim: ó, vai morrer. Você diz: não vai não, porque meu Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quando alguém chega e fala assim: ó, tá perdido, você fala assim: não, é a chave de Jesus. Quando alguém chega em você e diz assim: ó, não vai dar certo não, você já deu certo porque está na mão do meu Jesus. Querido, ter fé e ter esperança é ter a certeza que Jesus, ele fez, ele faz por nós. Ainda que pareça que está difícil, ainda que pareça que está demorando, Jesus faz por nós. E ele chega naquela casa, ele faz um milagre, ele levanta aquela menina e manda tratar dela. Querido, a nossa fé, ela também deve ser alimentada. A nossa fé, ela tem que ser alimentada pela palavra de Deus, pelo ouvir da palavra de Deus. Na palavra de Deus diz, Marcos 9:23, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que coloca sempre a sua fé maior que tudo, a sua fé diante de Deus, e fala assim: olha, eu estou nesse problema, mas eu creio que eu vou passar por ele, porque Deus já venceu por mim. Porque sem fé a gente não alcança milagres. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus, ele é presenteador daqueles que o buscam por fé. Jesus, quando ele transformou aquela água em vinho, ele honrou a mãe dele, ele honrou aquele anfitrião, aquele homem que estava dando aquela festa, através da mãe dele. Aqui eu acabei de falar lá atrás que a mãe dele não deu ordem. A mãe dele só colocou ali um fato que precisava ser feito. Mas porque ela sabia as promessas que vinham de Jesus. Elas sabiam do que foi falado que Jesus ia fazer. E eu achava que isso aqui era o primeiro milagre de Jesus. Mas eu, pesquisando, eu descobri que é o primeiro em público. Então, quando ela fala nisso, ela já estava crendo, ela já estava tendo fé que Jesus ia prover aquele vinho. Amém? Então, a fé, querido, ela, ainda que parece tarde, quando a gente crê, o milagre acontece. Em João 11, quando
que era para Jesus vir. Mas Jesus ainda leva 4 dias para chegar lá. Quando ele chega, aí Lázaro já está morto, já está sepultado. Mas já tem 4 dias. E Jesus, quando ele chega lá naquele túmulo com aquela pedra, aí ele fala assim: tirai a pedra. Marta, irmã de Jesus, ela grita assim: não, já está cheirando mal, porque já tinha 4 dias que ele estava ali. Mas Jesus diz para ela: eu não tenho disso, se crês verás a glória de Deus. Então, quando a gente, querido, tem fé, quando a gente crê no milagre, não importa o tempo. Não importa o tempo, porque o tempo de Deus não é o meu, não é o teu. O tempo de Deus é perfeito, é agradável, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o tempo certo para o teu milagre e o meu. Por isso nós precisamos nos encher de fé. Nós precisamos nos encher de esperança, que o melhor de Deus ele pode acontecer na nossa vida. Nós precisamos crer que o milagre de Deus vai chegar, mas às vezes aquela doença, às vezes aquele problema, ele tem nos deixado vazio, porque está demorando tanto, está doendo tanto, porque esse problema está difícil de resolver, porque essa cura está demorando a chegar, porque essa libertação já está levando tempo e não acontece na minha vida. Querido, para quem crê, o milagre de Deus chega, independente do tempo. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. E Ele tem esse milagre para a tua vida. Ele tem um milagre para a tua casa. Ele tem a transformação para a tua vida. Se crês, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém? E a terceira, ou quarta, já perdi as contas. A terceira é a talha da verdade. Precisamos, talha da coragem, na verdade. A talha da coragem. Querido, a talha da coragem. Parece assim meio fora de normal falar que a gente precisa ser cheio de coragem. Mas tem coisa na nossa vida que depende muito de coragem. E a coragem, ela vem da certeza que Deus nunca abandona os seus. Porque Davi, ele era jovem e já ele cuidava do seu rebanho. Isso está em 1 Samuel 17, ou 16, não anotei aqui, mas eu acredito. Ele teve que encarar leão, ele teve que encarar um urso, e ele estava sendo preparado através dessa coragem dele encarar aqueles animais. Mas lá no 17, quando ele vai naquele campo de guerra lá dos filisteus, ele chega lá e está aquele gigante Golias lá, ele está armado, ele está preparado para a guerra, desafiando. E o exército fica com medo, E Davi se prontifica a encarar aquele homem, e ele tem aquela coragem. Ele diz: eu vou. E quando Saul questiona ele, ele fala assim: Deus já me livrou do leão e do urso, e Ele vai me livrar das garras desse filisteu. A coragem dele vinha da certeza que Deus já estava com ele lá enquanto ele estava encarando o urso, o leão. Ele estava lá cuidando do rebanho, mas ele já tinha a coragem de usar o nome de Deus, porque ele sabia que se não fosse Deus, não teria matado o leão, não teria matado o urso. E ele vai e ele destrói aquele gigante, ele derruba com aquela pedra, e ele liberta o exército de Israel. E muitas vezes, querido, o gigante tem se levantado contra a minha casa, contra a tua casa, e tem nos faltado coragem de se levantar contra ele. Muitas vezes o gigante tem chegado às nossas portas e nós temos se escondido atrás
base de umas desculpas, e o gigante está crescendo. Quando eu falo gigante aqui, querido, é a área financeira, é a área espiritual, é o gigante que levanta contra seu casamento, é o gigante que levanta contra seu financeiro. Mas nós precisamos ter coragem para derrubar gigantes. Nós precisamos ter coragem de dizer que nós vamos, assim como Davi disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em Deuteronômio 31:6 diz: esforçai e animai-vos, não temais, nem vós espanteis diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, ele não te deixará e não te desamparará. Não importa a luta que nós estamos encarando, querido, Deus sempre está conosco. Não importa o tamanho das nossas lutas, Deus está conosco. Tudo que nós fizermos, querido, nós temos que ter a certeza que Deus está conosco. Isaías 43:2 diz que quando a gente passar pelas águas, nós não nos afundaremos. Quando nós passar pelos rios, eles não nos submergerão. Quando nós passarmos pelo fogo, eles não nos queimarão e nem a chama arderá em nós. Aqui está falando da água, da provação. Aqui está falando da tribulação. Aqui está falando de lutas que nós temos que encarar. Mas aqui Deus está falando que nós não vamos nos afogar. As lutas que nós passamos, ela não é para nos afogar, ela não é para nos matar. As provações que nós passamos, ela não é para nos queimar. Ela é para nos tornar forte. Ela é para aumentar nossas coragens. Amanhã ou depois vem lutas e a gente vai fazer como Davi fez. O gigante é grande, mas lá atrás eu já fui provado, eu matei urso e leão. Essa luta está chegando, mas lá atrás eu venci, eu vou continuar vencendo porque Deus é comigo. Amém? Salmos 23:4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me sustentam. Ainda, querido, que a situação parece difícil, ainda que parece que não tem jeito, a gente tem que ter coragem de fé e crer que esse Deus está conosco. Querida, alguns anos atrás eu estava lá em casa numa contenda com as minhas filhas, eu não sei se Thaís lembra, e eu falando com elas assim: ó, vocês tomam jeito, vocês vão para a igreja, vocês fazem isso. Aí eu mesmo voltei e falei para mim assim: eu nem sei porque eu estou falando isso, que nem eu tenho jeito mais. Mas era tanta guerra, gente, era financeira, era era eu na depressão danada, era umas coisas que só dava certo quando eu estava encharcada em bebedeira. E eu dizia que não tinha mais jeito, querido. Mas quando eu vim para Jesus, eu entendi que tinha jeito, porque teve jeito na minha vida. Não importa o tamanho das nossas lutas, querido, nunca diga não tem jeito, Deus ele está conosco. Talvez o vale da morte, ele tenta te tragar, talvez as provações ela tenta te matar, mas o Senhor é contigo, ele te dá direção, ele te direciona, ele te dá sustento, ele te livra, ele é contigo. Então tenha coragem, não deixe se desanimar diante dessa luta, não. Parece que está difícil, parece que está doendo, parece que não tem saída, mas Jesus, ele é a saída. Entrega a ele as tuas lutas, confia nele e o mais ele fará. Amém? E por último, eu gostaria de falar sobre o vaso da verdade, a palha da verdade. A verdade é o instrumento pela qual Deus nos dá a vida. Tiago 1,18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como primícias de suas criaturas. Pela verdade, Deus nos gerou como primícia, como nós fôssemos primeiros em tudo.
Como a sua feitura dele, como nós somos feitura dele, ele nos criou. Ele nos fez como primícia pela palavra da verdade, e muitas vezes nós associamos com a mentira. Ele nos criou por meio da verdade, mas muitas vezes nós nos associamos à mentira. Que jeito nós associamos à mentira? Quando nós mentimos para nós mesmos, quando nós proferimos mentira, quando nós, para conseguir um trabalho, mentimos, quando nós mentimos para o esposo para conseguir algo, diz que se a mentirinha santa é nada, quando mentimos para as esposas, quando mentimos para conseguir benefício do governo, quando nós associamos com a mentira, quando envolvemos a mentira em qualquer coisa que devemos fazer dentro da lei, dentro da verdade que é Jesus, e nós colocamos a mentira no meio para adquirir algo. Mas em João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós mentimos, nós se tornamos filho do diabo. Quando usamos ou associamos da mentira, estamos nos separando do amor de Deus. Provérbio 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. O Senhor não aprova mentira, meu querido, minha querida. O Senhor, Ele não aprova mentira. Não tem como eu chegar e falar assim: Senhor, meu Deus, eu preciso de um milagre, e dali ousar a mentira para conseguir milagre. Eu engano meu esposo se eu quiser, eu engano meu pastor se eu quiser, mas a Deus eu não engano. Não adianta usar de mentira, usar o nome de Deus para conseguir algo usando de mentira, porque não vai conseguir, o milagre não vai chegar. Deus detesta a mentira. Salmo 101:7 diz: o que profere mentira não está firme perante os meus olhos. O que profere mentira não está firme perante os meus olhos. Aqui é os olhos de Deus. É o que ele está dizendo aqui: não está firme, não está guardado, não está guardado diante dos meus olhos, dos olhos de Deus. Porque Deus, Ele abomina a mentira. Então, como Deus vai guardar alguém que usa da mentira? Ele é misericordioso. Mentiu, pediu perdão, arrependeu. Olha, Deus, Ele é misericordioso. Mas não tem como nós conseguir milagre usando da mentira. Mas sim, na verdade, que é Jesus Cristo. Assim como nós vemos para Jesus Cristo, nós enchemos da verdade. Ele nos enche, Ele nos capacita. Porque Deus, Ele é fiel. Em João 8,32 diz: conhecereis a verdade nos libertará. Quando nós deixamos de viver a mentira do mundo, as mentiras de Satanás, nós vemos para Jesus, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador. Ele nos liberta de toda acusação. Ele tem a salvação, mas nós precisamos estar cheios da verdade que é Jesus. João 14:6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Querido, quer ter milagre na presença do Senhor? Busque essa verdade que é Jesus. Aqui diz que Ele é o caminho, Ele nos conduz a Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a vida eterna. Mas nós precisamos estar cheios da verdade para que o milagre aconteça na nossa vida. Se encha da verdade que é Jesus. Não tem como alcançar milagre sem buscar a Jesus. Todos que conseguiram milagre aqui na Bíblia, aqui no Novo Testamento, Mateus, Lucas, buscaram Jesus. A mulher do fluxo de sangue que eu falei aqui, ela buscou tocar em Jesus. Jairo, aquele homem de patente alta, ele buscou Jesus. O cego de Jericó, que eu gosto quando o pastor está pregando nele, dá aquele grito: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele buscou a Jesus. A mulher Sírio-Fenicia,
Letícia e outras tantas buscou Jesus. Quer viver milagre do Senhor na tua vida? Busca essa verdade que é Jesus. Busca encher essa palha na tua vida. Busca entregar o teu caminho a Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Ele não se nega de fazer milagre, não. Você não viu aqui na palavra de Deus Ele se negando. Mas nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos viver da verdade. Nós precisamos ter coragem e crer para ver o milagre acontecer. Amém? E nessa noite, eu gostaria de te falar do sexto vaso, do sexto jarro. Só que esse sexto jarro, quem vai fazer a palavra somos nós juntos. O sexto jarro, eu quero que aqui seja feito com a tua decisão de ser vaso cheio na presença do Senhor. É de tomar a decisão de viver diante da verdade que é Cristo, de tomar a decisão de ter vaso cheio, e talvez os seus vasos que precisa ser cheio não é nenhum desses que eu citei aqui, querido. Mas o teu coração é conhecedor do que precisa ser enchido aí para acontecer um milagre na tua vida. O teu coração, ele sabe o que você está precisando para o milagre chegar na tua vida. E talvez não é isso que eu falei aqui, talvez não é nenhum desses. Mas a decisão de tornar esse vaso cheio hoje, ela tem que partir de você nesse momento. Diante dessa palavra, eu te convido a se colocar de pé e começar a pensar, a falar com Deus aí: Senhor, meu Pai, em que área que precisa ser cheio? Porque eu preciso do milagre da cura, eu preciso do milagre de libertação, eu preciso que o meu filho seja alcançado, Senhor, misericórdia. Eu preciso, Senhor, ter uma vida transformada. Senhor, eu preciso largar dos meus vícios. Senhor, eu preciso salvar o meu casamento. Senhor, eu preciso de um milagre na minha área financeira. Eu não vou deixar de falar da área financeira porque muitos precisam. Senhor, eu preciso de ter minha fé fortificada. Pai, eu preciso, Senhor, de te buscar mais, mas eu não estou sabendo como. Me ensina a mexer esse vaso nessa noite. Pai, eu preciso que o jarro da fidelidade, meu Deus, seja preenchido na minha vida. Pense, querido, fala com Deus nessa noite. Se esse vaso, se não é nenhum desses que eu falei, vai ser algo. E se é desses também, coloca diante do Senhor Deus. Quando os jarros foram cheios, houve milagre. A água foi transformada em vinho. E a água que quer encher o seu vaso para você transformar é a água viva chamada Jesus. Ele quer preencher esse teu coração nessa noite, meu querido, com milagre. Ele quer transformar a sua vida. Aqui eu falei de mudança de direção. Jesus quer mudar a direção da tua vida nessa noite, se é que tem a necessidade de ser mudada. Ele quer transformar a sua vida nessa noite, se é que tem a necessidade de ser transformada. Porque muitas vezes, querido, nós achamos que precisamos de transformação, mas não, nós precisamos entender o processo. De Jesus, se ele quisesse, ele podia ter falado assim: ó, transforma-se, enche essa jantalha de água. Mas não, ele mandou encher, porque nós precisamos entender que o milagre acontecer na nossa vida precisa de processo, meu querido. Não é eu querer, não, mas eu preciso de processo, precisa passar processo. Mesmo Jesus fazendo o vinho, fazendo aquele milagre, ele mandou que levasse ao mestre Sala para provar. E essa noite, o seu milagre, ele não vai ser provado pelo mestre Sala, mas ele vai ser aprovado por Jesus de Nazaré. Se você crer, verás a glória de Deus. Eu te convido a orar assim comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Te peço, Jesus, perdoa os meus pecados. Eu decido perdoar a todos que me fizeram mal. E te peço, Jesus,
Transforma a minha vida. Enche-me com aquilo que eu preciso, que só o Senhor sabe. Senhor meu Deus, escreve meu nome no livro da vida e me concede o direito da sua salvação. Amém. Eu gostaria de estar orando essa noite por você. Ergue a sua mão ao céu, coloca no coração, faz se você se sentir melhor. Senhor e meu Deus e meu Pai, diante de Ti, Senhor, está a sua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, no seu santo nome eu te peço, meu Deus, toca em cada vida nessa noite. Senhor, meu Deus, tem vasos aqui, meu Pai, que precisam ser cheios, Deus. E somente o Senhor é conhecedor da necessidade de cada um. Eu te peço, Papai querido, toca na vida de cada um nessa noite, meu Pai, com transformação. O Senhor transformou água em vinho, Pai. O Senhor pode transformar esse problema em uma solução. O Senhor pode transformar essa doença com a cura, Senhor. O Senhor pode trazer restauração, porque o Senhor é Deus. Na tua palavra diz que crê, verás a glória de Deus, e eu creio, Pai. Manifesta a sua glória nesse lugar, meu Pai. Vem com cura, Senhor Jesus. Vem com renovo, restaura em nome de Jesus. Todo mal, toda seta que tem entrado nessa vida, que tem deixado ser um vaso seco, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu dou comando a todo demônio que age nessa família, a esse demônio que age nesse casamento, a esse demônio que age nessa área financeira. Sai em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Satanás, você é derrotado pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu declaro vidas aqui curadas. Eu declaro vida liberta. Eu declaro milagre financeiro. Eu declaro restauração de casamento. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, na tua palavra diz que o Senhor é um Deus que levanta, mas que também derruba. Derruba, Senhor Jesus, toda ação do maligno dessas vidas. Derruba, Senhor Jesus, toda fraqueza. Derruba, Senhor Jesus, toda tentação que tem tentado essas vidas. Depressão dos infernos está caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda opressão do maligno no teu corpo, pressão na cabeça, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, toca, Pai, de vidas nessa noite, Pai querido. Vem com cura. Eu declaro o Espírito Santo te tocando. Eu declaro o seu milagre acontecendo. Eu declaro o Senhor providenciando aquilo que tu tem buscado. Em nome de Jesus. Assim eu oro. Abençoa a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Assim eu agradeço a oportunidade. Entrega a palavra ao pastor em nome de Jesus. Marcos, você pode sentar só por um minutinho, só vou dar uma vez aqui. Amém. Qual que é a secretária? Você sabe já?